Oi, Edson. Olá, Lívia, tudo bem? Me ouve Tudo? bem? Tô te ouvindo super bem. Como é que Legal. tá aí? Tudo bem, graças a Deus. Prazer estar aqui com você. Ah, que legal. Obrigada por ter aceitado o convite. Para mim é uma honra. Eu fico agradecido pelo convite, a oportunidade para falar um pouquinho do livro, né? Ah, sim, já tava aqui falando, já mostrei, já tava aqui segurando, falando. Legal. Já tô Eu vi, perguntando como é que compra. que legal. Eu fiquei feliz Ai, quando eu vi as marcações que você fez no livro, né? Então, achei legal. Acho que sim, todo autor quer que seu livro seja lido, né? Que é o objetivo claro, principal. foi lido e bem. Talvez o autor não goste que marque bastante, Não, mas eu eu gosto. marco. Inclusive, eu costumo fazer isso. Eu gosto. Sim, eu marco bastante, ó. Tá aqui, já Que legal. boto ali. Bacana. Ah, bem legal. Ah, então, Edson, obrigada novamente por ter aceitado o convite. E eu acho que o pessoal aqui, talvez que não te conheça, depois eu vou deixar salva a live, mas provavelmente as pessoas que me acompanham aqui podem não conhecer ainda teu trabalho. Então, eu queria que tu te apresentasse para depois a gente falar especificamente do livro. Beleza. Bom, eu sou o Edson Porto, né? Sou professor no Departamento de Ciências Agrárias aqui do Monte, engenheiro agrônomo. Antes disso, técnico agrícola, né? Vendo a minha formação aqui na região semiárida, né? De Minas Gerais, no norte de Minas, né? Atualmente aqui eu estou no município de Janaúba, que é um município no interior, né? De Minas Gerais, mas no norte, classificado como região semiárida. Atuo aqui na universidade, né? Nos cursos de graduação e no programa de pós-graduação também, um mestrado aqui em zootecnia. E Ah, que as minhas legal. linhas de pesquisa, livros, são voltadas para plantas adaptadas, né? Capins adaptados ao semiárido. É o que a gente está se dedicando, né? A tentar desenvolver pesquisas, né? E também para difundir tecnologia e conhecimentos através de redes sociais, através de Sim. materiais impressos, né? Como foi o caso desse livro. Ah, não, ótimo. E uma das coisas que eu vi, Edson, e faz bastante tempo, na verdade, que a gente já conversa Sim, aqui sim, pelo sim. Há Instagram, bastante tempo. foi justamente por essa questão da tua divulgação científica aqui do tema, através dos infográficos também. Isso. Que, assim É, como tu coloca bastante no livro, tu sempre utilizou esses infográficos, né? Como é que sim. começou, assim, essa tua vontade de falar sobre isso e de, né, ter esse conteúdo? Inclusive, esse é bem curioso também esse primeiro contato nosso, porque você também trabalha com a parte de divulgação da ciência por infográfico, né? Eu Isso, lembro do livro, né, que você fez a tradução e trazia já os infográficos em inglês ainda, né? A carne nossa de cada dia. isso. E ali já chamava muita atenção. E eu vi que você trabalhava com resumos gráficos também, com essa divulgação da ciência através de imagens, né, de infográficos. Então, sempre achei muito bacana isso. No início, né, o Instagram eu criei mais para acompanhar as outras lives ali, né, no final da pandemia, né? É, que nem eu. Sim. É, bem na E época. eu falei, olha, aqui é um lugar legal para me colocar um material. A princípio era isso, eu pegava uns artigos que tinham infográficos, ilustrações que demonstravam em imagens, né, o resultado da ciência. Eu falei, eu vou colocar ali no perfil. Então, o início do perfil foi muito sobre isso, sobre pegar artigos que já davam essa atenção de infográfico. Depois que eu fui adaptando, falei, vou começar a tentar fazer isso, né? E fiz alguns, o pessoal Sim. gostou. Recebi feedbacks de colega falando, ó, estou usando na aula, está bem didático, então está bem interessante. Falei, olha, realmente dá para trabalhar com isso. E sempre gostei Ah, muito que de desenhar, viu, joia. Lívia? Na É, sala e ali, olha o pessoal que só. conhece, pelo menos tento, né? A gente tenta fazer os rabiscos. Sim, sim. É uma forma muito boa de transmitir conhecimento. Eu sempre brinco que eu gostaria de ter aprendido sempre com muita informação visual, porque fica fácil para Sim, compreender, né? Então, o objetivo começou dessa forma, pegar conceitos, né, informação de artigos científicos e colocar isso numa imagem, para tentar claro. traduzir essa informação de uma maneira mais fácil, né, para o pessoal entender e eu, inclusive, compreender melhor o todo, né. Começou assim, né, a ideia de Ah, transmitir que esse legal. conhecimento, papel para sem muito profissionalismo no início, né, aprendendo ainda a mexer nas ferramentas de imagem, de ilustração, e, Sim. e e com o tempo a gente foi aprimorando. Eu falei, olha, chegou o momento de talvez colocar isso no material, né? Eu gosto. Imagina você pegar um livro ilustrado, eu acho que chama É, mais atenção, né? Acho que chama. ajuda a gente a entender melhor o conceito. Então, a ideia Claro. surgiu daí, né?
animais também. Ah, muito legal, muito bom. E uma das coisas que eu vi, assim, e acompanhando também o teu trabalho, é que justamente como tu disse, tem também adaptação de outros trabalhos. E um dia quando tu estava falando, eu não lembro agora se foi numa live que tu disse ou onde tu comentou, que assim, um livro é feito de vários livros. Tu comentou algo do Isso, tipo. é Então, verdade. assim, isso, como é bonito, assim, como é legal esse Sim, reconhecimento das pessoas, porque tu não tá fazendo isso do nada, assim, não surgiu do nada o teu livro, mas tu vai, isso, como a gente diz, né, tá ali nos ombros de gigantes. Então, sim, claro. esse É, reconhecimento, adaptação. isso é muito importante. Nesse caso desse livro especificamente, Lívia, é um tema assim que eu como professor de forragem, né, na área de horticultura e pastagem aqui, e como eterno estudante, eu considero eterno estudante, estou sempre estudando, né? Eu via que faltava um material resumido sobre isso. Não é que não tem informação, não é? Sim, E como você falou, tem autores que já têm uma bagagem muito grande de contribuição na ciência. Falta muitas vezes em determinadas áreas compilar isso, colocar numa linguagem talvez mais simples, né? Mas tudo isso embasado em muita ciência, em muito resultado de pesquisa, né? Que foi o objetivo nosso. Como você falou, livros fazem livros. E aí, esse é, livros fazem livros é uma frase interessante porque a ideia desse livro vem muito sobre outros livros que eu li na área de horticultura e pastagem, né? Livros da professora Janaína, eu claro. com ela fazendo live esse dia, o professor Isso, Manuel, eles lançaram livros na temática de seca, né? Todo ano tem seca, é um livro deles, e o Pasto Veloz, né, do professor Manuel também, são livros que tratam da temática seca. Não eram comuns, né? Eu sentia falta, como estudante, como professor, de um material didático que falasse sobre esse momento tão importante, principalmente aqui no semiárido, né? E quando eu claro, vi ele escrevendo isso, colocando de uma maneira simples de entender, falei, olha, realmente dá para me contribuir também nessa área, né? Nessa temática e nesse formato, né? Que eles claro. proporam a fazer, que é uma linguagem mais simples, mais leve, como também o livro, né? Da Carne Nossa de Cada Dia, que eu estou lendo e Ah, adorando também, pela linguagem, né, Lívia? que Pela legal. é, é, toda a informação Acessível, transmitida, né? isso, porque manuais acadêmicos são importantes, muito importantes, eles traduzem o que há de fronteira na ciência, na pesquisa, mas muitas vezes fica numa linguagem pesada, fica mais voltado nas universidades, papers também, né? Mais atuais também ficam mais pesados para ler Isso, e não isso trazem aí. isso de maneira resumida, né, para o produtor. Às vezes demora para uma informação dessa chegar para o produtor. Então, quando eles fizeram esses livros e os produtores estavam, né, tendo acesso, e eu tive o feedback também interessante desse processo com eles, né? Fiz amizade também com os professores, né? Tenho a honra de dizer isso também. Então, é muito legal essa nova vertente. Aí eu falei, olha, os livros de vocês, eu falo com o Manuel, inclusive, ele faz o prefácio desse material, né? E Isso. a Janaína, eu falo, ó, os livros de vocês fizeram esse livro, porque eu Ah, que inspirei lendo o legal. material de vocês. Então, acho bem interessante, muito importante a gente sempre lembrar disso, né? Tem que ler bastante Claro. para a gente poder escrever também. Escrever depois, é verdade. Isso, é verdade. E para quem não conhece, Edson, fala um pouquinho assim, aonde está localizado o sertão? Porque tu falou agora há pouco, eu tô aqui em Minas. Quando a gente fala às vezes Sim. sertão, as pessoas, e eu também, já pensei assim, é lá para cima, Minas? A gente acha assim que Minas não é. É, Que região é essa? Porque no livro tu mostra bem, mas se tu quiser falar um pouquinho. acho bem interessante a escolha, você me permite falar sobre isso, viu, Lívia? A escolha da Claro. palavra sertão do que a palavra semiárido, né? Que inclusive é o título aqui da nossa página. Isso. Sertão aqui eu usei mais eu falo que é uma licença mais poética, né? De usar a palavra sertão como a gente usa o sertão aqui também. Então, o sertão do norte de Minas. O sertão aqui, no caso do nosso livro, ele não delimita uma área específica, né? Eu usei ele para retratar qualquer ambiente pastoril que venha se passar, né, por algum momento seco, de estresse ou de estiagem que possa comprometer a atividade principal e normal, que é a pecuária na região. Então, eu fui dar uma estudada na etimologia, né, o significado da palavra. Sertão é uma palavra utilizada ali pelos colonizadores nossos na época do descobrimento aqui, da colonização do Brasil, para retratar Uhum. principalmente uma região interior do Brasil, onde se tinha atividade pecuária extensiva como a principal atividade que poderia ser desenvolvida, longe da civilização. Então, usei a palavra sertão para referir-se a
essa área, essa região. Inclusive, algumas pessoas até me perguntam: "Que sertão você está falando? É o sertão do Nordeste?", né, porque lá tradicionalmente existe a região mais seca do Brasil, né, o semiárido Sim, nordestino, é tratado muito de sertão, inclusive existem diferenciações lá, né, sertão, agreste e outras diferenciações. Aqui no norte de Minas, a gente está inserido no semiárido, mas a gente chama muito de sertão aqui também. E assim, os conceitos que sim. delimitam o semiárido, nível, no contexto político, existem alguns conceitos técnicos, né? Incidência de seca, a mais de 60% de chance, precipitação pluviométrica abaixo de 800 milímetros, né? Índice de Uhum. aridez, são termos mais técnicos, né? Vou Sim, fazer um balanço entre precipitação e evapotranspiração na área entre 0,2 e 0,5, classifica o município como semiárido ou não. Então, é difícil delimitar, né? Eu claro. digo que o semiárido é muito grande aqui no Brasil e muito diverso uma área da outra. Então, não foi o objetivo do livro abranger todas as áreas e abranger todas as diferenças entre essas áreas, né? Até que Sim. em Minas, que o semiárido aqui representa 30% do território, né, de Minas Gerais, Olha ele é só. muito É, diverso. É, ele é muito diverso. Aqui na minha região, mais ao norte do semiárido, você vai ter uma região com a transição com a Bahia, que é mais seco aqui, né? Mais ao sul, você vai ter mais incidência, por exemplo, do Cerrado, mais ao norte, mais com transição com a Caatinga. Então, é muito diferente. Então, se eu sim. tentasse englobar tudo que tem no semiárido, não caberia no livro e eu não teria conhecimento para falar sobre isso tudo também. Eu tenho umidade para falar isso, eu falo da minha realidade. Inclusive, um capítulo aí do livro eu coloco um estudo de caso aqui da região do norte de Minas, um período de seca aqui, né? Período de estiagem prolongada para retratar isso. Mas o sertão eu Sim. trago com a linguagem mais poética. Eu pego É, o até caso no início Guimarães ali tu Rosa, né? isso aí, eu ia te Que fala do dizer, te sertão do lembra? Goiás, que fala do sertão, outras regiões não classificadas, né, dentro do semiárido, mas que tem a pecuária como atividade principal e sofram eventualmente com mudanças climáticas, extremos climáticos, vão começar a sofrer mais com seca, né? Sim, claro, É claro. mais uma linguagem mais simbólica, assim. Mais simbólica. Ah, não, é muito bom. Também até para o pessoal diferenciar, porque pode, essas secas a gente também sofre aqui. Mesmo aqui no Pois é. sul tem uma seca, sim, já passamos e até, inclusive, fizemos já, eu lembro, fizemos episódios do podcast dos agronautas falando sobre seca. Então, assim, como se preparar para seca. É Sim. todo, envolve aí o Brasil E o todo. Brasil inteiro, né, está sofrendo com isso. São poucos os casos assim, de regiões que não sofrem com seca. Exato, É, exato. é, é um fenômeno agora que, infelizmente, também vai ser mais extremo, né? Tanto a parte seca como também as chuvas torrenciais, né? Pelas mudanças no clima, né? Mais intensas. E uma das coisas que eu anotei algumas coisas aqui, e uma delas foi que eu fiquei bem impressionada, um momento ali do livro, que tu diz, e tem ali todas as referências, que o fator mais limitante da produção, no caso dessa região, é a indisponibilidade hídrica, é a falta de água Sim, nesse sentido. E eu fiquei assim impressionada, porque às vezes as pessoas, água é importante, mas só quem produz, e o teu trabalho aí tu deve ver isso no campo tão seguido, é um fator mais limitante. Então é algo sim. assim realmente crucial para ser Lívia, estudado. sim, a gente sempre trata de, quando a gente fala de manejo de pastagem, de uma maneira geral, a gente fala da ecofisiologia, né? Então, o eco aí, o ambiente, ele influencia muito, né? Sim, Por exemplo, não adianta eu ter um solo bom, com fertilidade boa, um manejo ajustado, uma planta forrageira adaptada àquela região, mas se faltar água, o sistema ele não funciona. Não funciona. Ou se faltar um outro desses fatores. Aqui a gente tem temperatura, a voltagem, a gente tem a parte de incidência luminosa também, durante o ano isso. inteiro, também interessante, mas falta realmente água. E a água aqui não é só volume, né? Eu faço até isso também no livro, esse exercício, né? Porque se você pegar uma média em termos de acúmulo, né, de precipitação, você nota que vai ter um volume considerável de chuva, né? Porém, ela é má distribuída. Isso aí. Vai ter anos que a chuva vai demorar mais a chegar, vai ter anos que ela vai vir muito cedo, mas vai embora muito cedo. Vai ter anos que você vai ter um veranico, que é um período, não sei como vocês conhecem, mas que a gente trata como veranico, que é um período com ausência de chuva no meio do período chuvoso. Esse ano a gente teve aqui mais de 40 dias ao longo do período previsto como chuvoso, sem Olha chuva. só. Então acontece muito isso. Isso dá o pessoal brinca, uma loteria para quem produz
Imprevisibilidade, Chuvas anuais, nossa, isso, é, e depende diretamente da chuva e na pecuária também, apesar dela ser mais estabilizadora do que um cultivo agrícola em sequeiro, né. sim, Então o pessoal até sim. trata a pecuária, ela tem esse caráter estabilizador, porque a planta forrageira, apesar dela sentir, ela pode se manter desde que encaixado o material genético adequado naquele momento, ao longo do ano todo, né, ficar na área ali presa perene, Uhum. né, a cultura anual não, precisa da água naquele momento, se faltar você, Perdeu, perde a lavoura mesmo. É. Então exato. a água é o principal limitador e essa insegurança hídrica, principalmente na hora da implantação do pasto, por exemplo, eu retrato isso no livro também, e essa parte interessante que 2023, a chuva demorou a chegar aqui para a gente de maneira consistente e para caracterizar um plantio seguro, né? Veio depois do Sim. Natal, pra você ter ideia. E normalmente, isso na época que eu estudava, que era estudante aqui na região, segunda quinzena de outubro era tido como um momento ideal para plantio aqui. Só que, Imagina. é, então está atrasando mais a saída da seca e todo ano muda um pouco. Então Uhum. começa bem a chuva, o produtor fica feliz, fala: "Ó, esse ano vai ser bom de seca", mas no outro mês pode ser que a chuva não venha. Isso aí que causa o desafio maior de produzir alimento nessas regiões semiáridas. Muitas vezes não é nem o volume, mas a distribuição. A Tem muito chuva distribuição. no período centrado e falta ela em determinados momentos. Exato. E uma coisa também que eu gostei bastante, Edson, do teu livro é que, assim, se a gente fosse pensar, eu imaginando, né, não sou produtora, mas eu imaginando um produtor pegando o livro, ele quer saber ali, tá, o que que acontece, como que se dá as coisas, mas eu quero a solução, eu quero como eu posso melhorar. E isso eu acho que tu foi muito, assim, prescritivo nessa parte também, trazendo essas soluções, trazendo o que, que deve ser observado. Então, além de toda essa parte didática dos próprios dessas infográficos que a gente falou e que tu traz assim para ele entender isso, tu também vai trazendo os temas e o que que precisa então ser cuidado, coisas que eu não tinha a mínima ideia, assim, que talvez as pessoas aqui que também me acompanhem não sabem, mas assim, a quantidade diferente de capim, de, de plantas que podem ser plantadas e as diferenças entre elas. Então tem tudo isso que pode ser observado. Pode falar um pouquinho assim do que é importante nessa. Claro. Primeiro eu falo assim que, muito do que eu trouxe, por exemplo, a gente tem um capítulo aí sobre relação água, planta, solo e animal, e muitas vezes são conceitos básicos que a gente que está na academia já sabe, né? Formado em agronomia, em veterinária, e, por exemplo, uma cobertura de solo é importante para melhorar a Uhum, estocação da água, a retenção de água. Então, faltava trazer talvez isso com a revisão, que foi o que a gente tentou trazer, para mostrar realmente, olha, realmente a infiltração da água no solo melhora quando você maneja o pasto num pastejo mais leniente, num pastejo mais leve. Rapar demais o pasto não é tão interessante para você conservar esses recursos, né? Então, trazendo resultados de pesquisa sobre isso, fica mais fácil também a reforçar a importância de manejos que são tidos como básicos. Uma isso aí. questão do solo, um crescimento de raiz, tem um trecho só sobre raízes, né? Só sobre a eficiência do uso da água e outras características básicas. E mais para frente a gente engloba mais sobre o que dá para se fazer em termos de intervenção, né? Uhum, A formação do pasto começa aí. A gente tem muito pasto degradado aqui no semiárido também. Inclusive, a área semiárida, Lívia, ela tem mais suscetibilidade à erosão. Ela tem uma sim. suscetibilidade maior. Por quê? Porque é difícil manter uma cobertura do solo numa região que chove pouco. Se você não fizer tudo certinho, você vai faltar plantas e cobertura vegetal ao longo do período de seca. E quando vier as chuvas, e elas vêm fortes, né? Elas vêm enxurradas muitas vezes. O solo ele é lavado, os nutrientes vão Leva. embora. Aquela água que é pouca, né? Uma água em quantidade que não é Uhum, tão grande, que é mais distribuída, ela vai embora, ela não fica no solo diretamente para a planta. E muitas vezes esse quadro de degradação, né, ele dá o start nele com a escolha do capim, por exemplo. A gente tem muito erro de escolha com capim. O sim. Brasil, em termos de forrageiras tropicais, tem uma vasta gama de materiais disponíveis. Só que quando você vai para as áreas que chovem menos, isso é como um funil que eu coloquei lá no livro vai se Isso. afunilando. São poucos os materiais que realmente toleram aí. Para você ter ideia, é uma região que chove menos de 700, 600 milímetros. São poucos os materiais. Então, o que a gente vê muito no campo, muitas vezes é um produtor
na esperança de ter um material que seja mais produtivo, porque ele viu que esse material tem um potencial de produção maior, Aham. use ele e faça um teste. Essa questão do teste aí, muitas vezes, é um problema, porque o capim ele pode ir bem num ano bom de chuva, mas a seguida desses anos que se venham secas sequenciais, esse capim ele vai morrer, e aqui acontece morte de capim, um capim que Uhum. em seu cerne ele seria aí perene por 10, 20 anos, ele vai durar 3 anos, 4 anos. Ah, Então a escolha da espécie já começa aí. Então falta muito dessas informações. E após isso, né, a gente fala também do manejo. Aí eu sempre comento com meus alunos também, eu faço um apanhado geral da fisiologia, dos estudos, né, nesses gráficos, que estão soltos aí no perfil, o pessoal que acompanha o perfil, eles sim. estão soltos, né, eles estão lá, aparece de vez em quando eu coloco. Então, no livro eu consegui reunir eles e colocar sequencialmente como que a ciência evoluiu em termos de manejo fisiológico, né, porque a gente aprendeu mais olhando de perto a planta, né, e também Claro. os animais, comportamento ingestivo, foi justamente a foto que você marcou aí, né, dos trabalhos do professor Paulo, do pessoal aí da UFES, né, trabalhando comportamento digestivo, né, que geraram aí o conceito rotativo. Então, tudo isso interligado, a planta influencia também no animal. Então, eu trago isso no material, ou seja, conceitos básicos, e depois a gente entra um pouquinho em algumas estratégias, né? Estratégia de Exato. manejo. O Manuel trabalha bastante nisso, tem material de revisões de trabalho dele aqui também nesse livro, manejo nas transições, porque, Lívia, uma coisa eu falo sempre com o pessoal, ó, a, o material, a forrageira, a gramínea forrageira, 80, 70% dela está concentrada nas águas da produção. E é o que se fala no meio técnico de maneira geral. Então, vamos focar nas águas, aproveitar bastante, transformar o excedente em silagem, em feno, Uhum. guardar o material, que é muito importante. Mas a planta forrageira, ela passa por um tempo grande, no semiárido principalmente, no período seco. No Ela seco. tem que sobreviver. Ela tem que passar por esse período seco e vir de uma maneira bem manejada para ela começar a ser produtiva nas próximas águas. Por isso que a gente fala na área nossa que o manejo dessas águas ele foi predito nas secas passadas. Então, e isso é tudo um legado. Então, o manejo é um legado. Por isso, eu achei importante trazer a temática da seca, porque é um momento que o pessoal fala pouco em termos de resposta da planta, entender a planta, mas na parte de conservação, que é importantíssimo, conservação, se planejar, imprescindível, mas Claro. compreender melhor o que o pasto passa, né? Como se ele passasse um momento de estresse ali, para Aham. depois ele ser produtivo e ter todo o seu potencial. E é tudo um legado. E muitas vezes o Claro. produtor não liga muito nisso, ele não imagina que o manejo, por exemplo, de sobrecarga, de extrativismo, sem reposição de nutrientes, com desequilíbrio em termos de manejo, vai impactar nas próximas águas. Só que depois ele fala, o capim está fraco, né? Então, mas fraco por quê? Né? Talvez porque o manejo anterior não foi bem feito. O estical Claro. foi diminuindo, né? As reservas da planta também que ajudam ela a rebrotar vai diminuindo com o tempo, com o manejo errado, ela aguenta porrada, mas aguenta até determinado ponto. Até Eu certo tentei ponto. trazer isso. Não, ótimo, Seria ótimo. mais. Eu vou voltar só um pouquinho que tu falou uma coisa, e isso eu lembro que foi algo assim que até me surpreendeu quando eu comecei a pesquisar um pouquinho mais sobre essa linha, assim, sobre essa temática, foi a questão das plantas serem perenes. Tu disse ali quantos anos que ela pode durar? 20, tu falou? Sim, tem passos que duram 30, 40 anos. Assim, tem estudos bem manejados e Eu acho que as passos pessoas que não mais de têm 50 noção, anos. não têm noção disso, Edson, que um pasto bem manejado não é assim. Talvez algumas pessoas achem que tem que plantar pasto, vem aqueles pastos bonitos, aqueles, ai, aveia, azevém, vê aquelas coisas e pensa assim que todo ano se planta do zero. E não que eles rebrotam e que tem E essa questão do manejo, né? isso é uma grande vantagem dos passos perenes, né? Porque eles mantêm a perenidade dele com esse revezamento de perfis que são lançados ali, mas aí entra um conceito que está no livro também, que é entender como que esses perfis sobrevivem, né? A um período seco, eles Isso, têm mecanismos, inclusive ecológicos, para passar por isso. Então é importante enfatizar isso, eu trago isso também no material. Então, Lívia, eu costumo aqui receber, por exemplo, de alguns alunos, né, falando, olha, meu pai praticamente todo ano planta capim numa área. pois é. Né? Então isso, na visão dele, né, no sistema dele, é comum passar a grade e jogar semente todo ano, ou quase todo ano.
Isso né? aí. Então, não, faça Passar bem feito. aquela Isso, uhum. passar grade, jogar semente, aí você vai no cerne da questão, você vai ver, não faz uma análise de solo na área, o plantio é feito no pó, que a gente chama aqui, que é um plantio fora do período de firmamento das chuvas, o Sim, manejo não é adequado, uma carga animal acima do que o capim sustenta, ou seja, eu tenho a mesma carga animal, dá um veranico de 40, 50 dias, eu mantenho minha taxa de lotação, o pasto não consegue responder, vai para o chão e não consegue ter uma resposta ao longo do tempo, esse pasto vai morrendo, plantas invasoras vão voltando para a área, né? sim. Daninhas, tudo isso compete direto com o pasto e acaba que o espaço tem que ser renovado de novo. Não, Então, não isso aí é bem interessante. A perenidade é o é ponto principal dessas áreas. Mas muitas vezes acontece, e se você olhar os números, né, no custo de formação de uma área, a gente fica espantado. Se o produtor não cuidar bem dessa área, ele vai perder dinheiro fazendo reforma todo ano, ou renovando essa pastagem, porque ele não manejou lá atrás. É um legado negativo que ele vai ter lá na frente. que ele vai Elevar ter. esse material, a necessidade de sempre estar renovando a área por causa do manejo desse cuidado que não foi feito. Que não foi Tirando a feito. principal vantagem, que é a perenidade, né? Exato, exato. E uma coisa também que eu vi ali, talvez seja legal tu explicar, é assim, o que que é o diferimento de pastagem? Que a gente ouve bastante falar esse termo, e o pessoal, às vezes, que não tá aí muito na área, pode não entender. Como assim, diferido? O que que é isso? O diferimento nada mais é do que você resguardar parte do seu pasto, o pasto está sendo manejado nas águas, vedar ele da presença do animal, geralmente é feito no final do período das águas, e deixar ele acumular massa para ser usado no período da seca, também chamado em algumas regiões de feno em pé. É um Uhum, material, Lívia, que naturalmente ele tem um valor nutricional menor do que um feno, por exemplo, mas é uma estratégia de baixo custo, né, que é muito usado aqui na região nossa, na região semiárida, como uma forma de equalizar esse excesso de produção nas águas com a falta no período seco. sim, que tu tem E é X uma forma, animais, sim, vai deixar aquele guardado. sim, é uma forma também que eu considero e trato isso no livro também de recuperar o espaço, dar um descanso. Tem gente que não gosta do termo Uhum. descanso, né? O pasto não vai cansar, mas é uma forma de descansar aquele pasto, fazer com que ele recupere também, né, seu sistema radicular, porque ele pega um pouquinho de chuva no final das águas, né? Então, Uhum, só para deixar mais claro, né? Quando se começa um período de ferimento, geralmente em torno de 30 dias antes do aparecimento das circunstâncias mais limitantes que tem na área. No caso nosso é a água. 30 dias sim, antes da chuva ir embora, apesar de ser imprevisível, é um período que você deixaria acumular essa massa até o período do meio do ano, junho, né? Poderia ser uma época, julho. Então essa massa ela vai estar acumulada, os animais, através do uso de uma suplementação, podem aproveitar essa fibra que foi armazenada direto no campo. É uma medida muito sim, usada aqui para equalizar essa oferta de forragem, assim como outras práticas também, como ensilagem, né? Como a fenação, né? Ou a sim, palma forrageira, que é bastante usado também no semiárido. Mas é uma prática bem comum, que o pessoal usa bastante, mas ela tem critérios, né? Eu sempre falo isso com todo mundo aqui, que não é feita de qualquer forma. A altura que o pasto entra na seca vai impactar muito a qualidade dele. Não é para vedar no início das águas, ele passa muito tempo crescendo em ah, copa senão ele vai e ficar tudo muito mais muito alto. Então, uhum, geralmente o interessante é no finalzinho das águas, para ele não acumular tanto, porque o capim em crescimento livre, ele acumula componentes difíceis do animal aproveitar, como o talo, né, como o pomo, uhum, alonga-se muito esse material, dificulta o ato do bocado do animal. Então, tem técnica também para isso, né? claro, Então, claro, é bem interessante, o pessoal usa, mas é sempre bom a gente falar mesmo para enfatizar isso também para os produtores, né? Que tem um critério para fazer, mas é uma técnica importante também para a recuperação do solo, sempre falo isso. E aqui no semiárido, ali, os capins eles têm um diferencial, os mais tolerantes, eles produzem muita semente. E é ah, uma hora que o diferimento acumula um banco de semente também. É diferente. Não é bom sim, sobre o florescimento no manejo geral das forrageiras, né? Das braquiárias, por exemplo, né? Os urofloas. Mas aqui nos nossos capins, como o búfalo, né? A produção de semente ela está inerente dela, independente da época do ano. É uma forma da planta conseguir
sobreviver a períodos muito difíceis de seca. 20 dias o búfalo lança já uma sementinha, que é uma forma dele, uma estratégia dele sobreviver. Então, esse período de ferimento ajuda também essa planta a lançar esse banco de sementes, Lançar, e isso, tá. mantendo uma chance de perfilhos novos nascerem nas próximas águas. Então, o ferimento é um lado ecológico importante também, que é pouco falado, né? Mas eu trago também essa abordagem, acho importante a gente ver também por esse lado, além da equação alimentar do período seco. Sim. Não, perfeito. Antes da gente falar um pouquinho do Rotatino que tu comentou ali, e eu gostei bastante, né, porque o professor Paulo Carvalho já foi nosso convidado também ali nos Agronautas, gosto muito do trabalho dele. E uma das coisas só que eu queria comentar e que eu achei bem legal quando tu escreveu foi a questão dos bioporos, caminhos das águas, que tu escreveu isso assim, como a água vai entrando ali, como ela vai sendo armazenada no solo. E isso também lembrei de alguns infográficos e algumas partes ali do livro da Carne Nossa de Cada Dia, porque eles também falam disso. Como tem aquela macrofauna, como que funciona essa parte do solo que às vezes, como a gente não vê ou não enxerga, não tá prestando tanta atenção, talvez, não dá muita bola. E como essa questão da água aí é importante na absorção, como esse solo consegue absorver muito mais água, né, Edson? É sim, é bem interessante essa parte. No livro, inclusive, eu li aqui, né? No livro A Carne Nossa, né? Ele enfatiza bastante, isso é bem interessante. Isso. Então, assim, é uma parte que a agricultura descobriu que a pecuária pode favorecer. Então, a planta forrageira está inserida nos sistemas agrícolas também, favorecendo essa presença de bioporos causados inicialmente pelas raízes das gramíneas, né, que são fasciculadas, criam esse caminho para a água percorrer, e toda a interação com a fauna do solo também, do sistema bem equilibrado e bem manejado, favorece. Os besouros, né, que causam um caminho, uma galeria ali, as Uhum. minhocas presentes na área, tudo isso em sistemas bem manejados favorecem essa estruturação do solo, essa capacidade, né, de tanto de infiltração, e lá eu coloco um infográfico isso sobre o caminho da água, né, quando tem os Isso. bioporos, e o caminho quando não tem, do Quando ela solo não tem. compactado, que é Muito muito bom. comum em pecuária extensiva, né, mal manejada. Então, esse caminho da água, ele é importantíssimo, e ele é potencializado quando você tem biodiversidade no solo, Uhum. sistema bem manejado, né? A gente vai evoluir aqui ainda nos sistemas mais tropicais, minha opinião mais pessoal, com a presença de mais espécies por área, isso aí a gente vai evoluir ainda, né? Mas os sistemas, naturalmente, os sistemas naturais, eles têm essa biodiversidade, principalmente aí Sim. em áreas nativas, como aí no sul, né? Então, várias espécies por metro quadrado, uma diversidade grande de raízes, tudo isso potencializa essa captura da água e a retenção, né? Fala até um Exato. dado lá que a matéria orgânica ela tem capacidade de reter 20 vezes o peso dela em água. Então, você Não, imagina, isso, o solo tem que ter muita matéria orgânica para a gente aproveitar essa chuva que cai. E a gente muitas exato. vezes não liga isso no campo, né? Como que eu posso melhorar o manejo da área para ter mais matéria orgânica do solo, né? É o manejo do pastejo, né? É o controle da planta, do que é realmente aproveitado pelo animal e o que fica na área. Tem que ficar alguma coisa, tem que ter Tem. matéria orgânica. E a matéria Isso. orgânica diretamente vem à vida, né? Vem os micro-organismos. Inclusive, um dos motivos, Lívia, que fez eu também ligar e escrever sobre esse tema foi um trabalho do meu doutorado, né? Eu trabalhei com micro-organismos promotores de crescimento na tolerância da planta à seca. Então, a gente Ah, trabalhou com fungos micorrízicos, inclusive tem uma ilustração que eu trago da minha tese, que está no finalzinho desse livro, falando desse benefício de você usar, né, micro-organismos como inoculantes, para potencializar esse efeito desses micro-organismos que são naturais do solo. sim. Micorrizas, bactérias promotoras de crescimento, tudo isso que já é nativo de um solo saudável, né? Hoje em dia, a tecnologia fez com que a gente potencializasse isso com inoculações, por exemplo, com objetivos até de diminuição de insumos químicos, né? Sim. Otimização de doses químicas, né? Uhum. Porque os pastos cultivados eles trouxeram mais produtividade para as áreas nativas, mas porém uma maior dependência também. Então, para você manter um pasto cultivado, né, com uma Mais capacidade produtiva insumos. longa, você tem que Uhum. usar mais insumos. Se você tem estratégias biológicas mais equilibradas, para você diminuir essa dependência,
é válido demais, eu acho que tem que caminhar para Claro, esse sentido. E o autor do livro, né, trata muito sobre isso também, muito interessante, que através do manejo correto, né, do pasto na área, os animais podem potencializar essa vida, né, através da distribuição dos excrementos na área, isso é muito importante, né, a exato. gente enfatizar isso também. Então, esse caminho da água é importantíssimo, principalmente em regiões mais secas, que a água tem que ficar ali, ela não pode ir embora. Tem que Bah, ser com esses os certeza. captadores de água. Exato. Uma coisa também, enquanto tu falava, eu lembrei que no documentário, que é do mesmo pessoal do Sacred Cow, ele tá no YouTube agora, tem uma parte que eles mostram, eles fazem assim, de um lado, como se fosse um solo não manejado com animais, esse reto, propenso à erosão, e vai indo assim várias opções, não lembro quantas, mas são vários assim, quase que imitando, só que é um experimento. Então eles mostram assim a chuva, né, tocam ali uma mangueira e lá embaixo aparece o quanto que captou de água. Nesse da erosão, passa a água assim e vai lavando, que nem tu disse. Tu vê aquele solo seco ali, quase que um areião. Depois vai vindo até lá um outro que parece assim um bolo de chocolate, bem fofinho, né? Aquele pasto bonito que tem aquela cobertura vegetal. E embaixo não sobra quase nada da água. Então, toda aquela água que foi ali foi pro capim, foi ali pro solo, deixou aquilo, né, úmido e realmente manteve aquela água. Então é muito legal, assim, claramente tu vê aquilo e não é assim, ah, não, mas será que melhora a retenção? Foi algo assim que eles mostraram de uma forma bem didática, assim, bem visual. Sim, tem até umas maquetes que o pessoal faz para os Isso, alunos, né? Né? isso aí, É bem legal isso. bem Coloca isso ali aí. Aham. a grama conduzida ali, uma área que está descoberta, e joga água e olha a qualidade da água que sai no final, né? É, A a quantidade e a cor. qualidade. Isso aí, Isso. a outra levando o solo, porque quando fala, ah, o solo está sendo levado. Ah, mas que solo? Daí quando tu vê aquela água turva e toda, né, arenosa, parece é aquilo que está E ali acontecendo. também nos nutrientes todos que estão na camada superficial. O livro trata Isso, bastante disso também, né? Carne Nossa, sobre a perda dessa trata. capacidade inicial de fertilidade ali, superficial, que a gente vai perdendo ao longo do tempo. E tem um exercício que ele Exato. faz aqui do mundo do capim que eu gostei bastante. Ah, Vou imaginei usar que fosse depois. gostar, né? Isso, vou usar depois com meus alunos, né? Um exercício de pensamento muito interessante, né? Que mostra o papel realmente do animal na área como carreador de nutrientes, de micro-organismos, de água. É um animal, um Isso aí. carreador de água também, né? Ele vai levar para outras áreas, né? Que não tem disponível água no solo, urina, fezes, isso aí pode contribuir Exato. com essa manutenção de vida, né? Numa área seca também. Então é importante Sim. considerar tudo isso, sim. Essa região que tu tá, ela é um pouco íngreme ou não? Não, aqui é Não? uma região mais plana. É Eu plano? falo que é muito diverso. Aqui na nossa região, eu gosto de falar assim, que eu tenho uns colegas também no semiárido nordestino, na região do Ceará. Então, a região nossa aqui, o que limita principalmente, lógico, a distribuição hídrica de sistemas de sequeiro, né? Mas também a fertilidade do solo, né? Então, a gente tem solos aqui que tem um solo voltado assim próximo ao cerrado, solos Uhum. ácidos, né? Com pouco fósforo, com acidez mais elevada, né? Eu converso com alguns colegas do Nordeste, lá os solos geralmente são férteis, porém não tem uma estrutura, né, muitas vezes bem equilibrada, solos mais rasos, solos com 50 centímetros de profundidade, 1 metro, que atrapalha muito o desenvolvimento. Tem fertilidade, falta água, não tem profundidade. Aqui a gente tem Uhum. solos muitas vezes mais inférteis, nesse tipo, passíveis de controle, de correção, e com Sim, estrutura muito boa, né, latossolos, solos com profundidade, desde que bem manejado, podem gerar altas produtividades, como o Cerrado do Brasil faz, né? sim. Com as produções de grãos, né, que a gente tem em várias regiões, Cerrado, Mato Grosso, e regiões produtoras aí na Bahia também. É Então verdade. tem essa Não, é diferença, verdade. não Tem é uma igual, mas aqui é diferença. plano, geralmente é plano, não tem. Eu ia dizer porque quando a gente pensa assim na questão do íngreme, também os animais, né, levam. Isso também é algo legal, acho que o livro também comenta, levam aqui Fala, de baixo lá para cima. Então tem esse trabalho aí, um serviço que ninguém tá vendo eles fazerem, mas eles estão lá eu para acho, lá e para cá levando. eu também achei muito interessante isso no livro, né? Porque é bem interessante ele falar essa visão. Olha, lá embaixo os animais conseguem levar nutrientes, micro-organismos e água, inclusive, lá para o topo, né? Para a região, o declive. O animal leva isso lá.
A gente não para É. pensar nisso, só vê o animal subindo, buscando alimento, mas ele está distribuindo micro-organismos ali, que é importantíssimo também. Isso, Bem interessante. exato. É bem interessante, né. Deixa eu ver mais o que que eu anotei aqui. Pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, aproveitem que o Edson tá aqui. Eu tenho mais umas 2 perguntas aqui que eu tinha anotado, mas eu acho que uma delas era sobre o Rotatino, especificamente, e o quão talvez tu veja isso, mas o quão difundido tu acha que tá essas ideias de rotacionar os animais. Se tu quiser também, brevemente, assim, comentar Tá? essa ferramenta, É, sim, metodologia que assim, tu. tradicionalmente, Lívia, aqui o sistema de manejo ele é bem extensivo, né, nas regiões, né? Os animais presentes na área, sem controle nenhuma da estrutura do pasto, só se mede ali o quanto que o animal que ali vai suportar, e muitas vezes faz isso com um cálculo errado, né? Que é o mais comum, pastos tapados, né? Enfim, é o mais comum se fazer. Então, a divisão da pastagem ajuda nesse manejo, de controle, usar a altura do pasto como um alvo de manejo, já que a ciência embasa muito isso, eu trago isso muito no livro também. Muitas vezes não chega essa informação básica ainda para o produtor. Eu passei um dia de campo aqui na região, levei uma régua de manejo, né, para mostrar para o produtor, olha, tem essa régua. Só de você controlar a altura do seu pasto, você pode melhorar seus números, né? E você vai Uhum. conservar a sua pastagem também. Aí eu Mas eles mostrei não, uma mas régua. ele não usava? Não, eles não Não? usam o critério de altura aqui, para você ter ideia. Não é tão comum. Então, Uhum. isso aí é um trabalho também importante para nós, que somos técnicos, né? Os meus alunos, né? Para os colegas que estão no campo. Na extensão, Porque claro. isso, eu falo, ó, um cabo de vassoura serve como metragem. Eu uso uma analogia que o professor Paulo fez numa palestra dele, que eu assisti, o pessoal adorou aqui, né? Ele fala de manejo, a turma lembra disso direto. Ele falou, ó, fui na propriedade, tinha um cachorro lá com 2 alturas, a altura de entrada e a altura de saída. Qualquer coisa assim. Eu falei, todo mundo lembra desse negócio do cachorro, tem que falar Do com o professor Paulo cachorro. depois sobre isso. O pessoal Fala gostou. com ele. Então, Ah, então assim, o critério da altura ainda não é usado, que é relativamente simples. Né? A gente tem que trazer sim. isso. E conceitos como o conceito das pesquisas do professor Paulo sobre comportamento ingestivo, né? Como que a estrutura da planta impacta na facilidade do animal em consumir aquela forragem, otimizar a sua taxa de consumo, de ganho de peso na área e deixar o pasto também mais perene, ainda é pouco difundido. É pouco difundido. Eu, inclusive, convidei o colega Leandro, que trabalha na Emater aí no Sul, para falar um pouquinho disso com meus alunos daqui do mestrado, né? Porque aqui praticamente você ainda não tem esse conceito estabelecido aqui, um conceito que, inclusive, eu acredito que seja muito importante para regiões mais secas, já que ele privilegia, né, Muito. tanto o Pois consumo é. animal como a recuperação, né? E eu tive acesso também a uma dissertação que o professor Paulo orientou, né, da Beatriz, e o professor Ed Carlos também, na Federal de Rondonópolis, se não me engano, é federal, sobre os resultados muito impactantes do sistema radicular das plantas. O Rotatino proporcionou um crescimento maior de raízes, uma Uhum. recuperação nas transições, né? Pode ser que tenha um potencial muito importante para a gente trazer isso para regiões mais secas. Ou seja, o manejo do pasto pode impactar na adaptação dos sistemas a períodos secos, né? Isso precisa ser mais falado. Claro. E o rotatino tem que também ser mais difundido, os conceitos de comportamento digestivo, né? Então, isso aí também tem que ser levado para o produtor aqui nas regiões. O manejo rotativo tradicional também, né? Então, a gente tem que. O pessoal geralmente, Lívia, pensa que tem a visão errada que o sistema rotativo tem que ser um sistema com muitos piquetes, Uhum. com adubação altíssima, com irrigação, né, para ter um lucro ali. Mas a gente fala, ó, começa a dividir sua área, você já melhora a distribuição dos animais, escolhe melhor a forragem. Isso aí já é um avanço em tecnologia, tecnologia de processo, né? Em teoria, Isso. você não gastaria um insumo direto para isso. E muitas vezes a gente nota uma inversão disso, usar produto antes de melhorar os De processos. melhorar. Tu E uma vê. coisa também que eu tenho bastante assim, chama muita atenção aqui, infelizmente as empresas, né, que tratam, por exemplo, com a liberação desses produtos, elas têm um papel mais impactante em passar conhecimento do produtor do que a área de pastagem. Então, muitas vezes o produtor ele é muito bem instruído sobre suplementos, sobre adubos, né, do que o básico ali inicial, que é o manejo do pasto. O manejo do pasto fica por conta da gente falar aqui, dos professores na área de forragem, dos alunos, dos consultores, né?
Então, tudo é bom, informação sempre é bom, né? As empresas trazem essas informações técnicas, é importantíssimo, são ferramentas Claro. muito importantes para você planejar sua atividade, maximizar seu desempenho nas áreas mais da base, sem falta ali de falar mais sobre a base, né? O pasto tem que ser bem manejado antes de pensar em usar insumos e pensar em estratégias mais, é a pirâmide, né, do manejo do pasto, o manejo do pasto tem que vir ali embaixo, né? E esses princípios é o que eu trago no livro, né? Isso Fundamentos, aí. né? Tenho É, até, eu e, vou achar aqui para mostrar. Exatamente, tem um assim que eu até marquei aqui, que é justamente, ó, eu ia falar sobre ele, ó. Botei aqui o marcador, aham, que era o Iniciando pela Tecnologia de Processos. Comece com o isso. básico. Isso aí foi sensacional. Maneje seu passo por altura, divida os passos grandes, ajuste a carga, colha bem o que produziu, não troque sua espécie perene, que a gente falou, né, da espécie perene, e fixe uma régua no seu pasto. Achei É, engraçado que tu botou. achei engraçado essa ilustração, falar para você como que ela surgiu, né, a ideia. É. O produtor me enviou, né, uma foto mostrando, olha como eu faço o controle aqui, né? Então tem uma foto, até que coloco em algumas apresentações, na cerca da propriedade ele pinta lá o verde, vermelho e verde. Ele fala, olha, vermelho é a altura do passo que eu não posso deixar baixar muito, porque na literatura científica fala, eu tenho que manejar esse passo até essa altura limite inferior. Lá em cima, o Uhum. vermelho de cima é superior, ali eu já estou com o capim passado, o verde é o que eu posso utilizar. Então, ele conseguiu instruir melhor os colaboradores na fazenda dele com isso. É aquilo que eu falo, o importante são os princípios, o importante são os conceitos. A forma que fica melhor para se aplicar isso, para você explicar para o colaborador a importância de se controlar a estrutura do pasto, ela pode ser ainda mais diversa. Das mais Mais diversas, eu coloquei diverso. esse exemplo aí para enfatizar isso, mas pode ser uma régua, pode ser uma bota, pode Sim. ser o joelho, né? O importante é Uhum. controlar a estrutura e saber que isso aí realmente vai ter influência tanto na planta, no crescimento dela, como no desempenho animal também. Então, é preciso Claro. a gente simplificar a informação. A informação ela é embasada em ciência e pesquisa. Mas se eu conseguir simplificar isso para que realmente ela seja aplicável, né, é Exato. mais, é mais interessante e importante. Claro, não adianta estar aqui, né? Não sair, É, não chegar a pessoa que está chegar. ali E muitas vezes a gente manejando. peca um pouco nisso na academia, porque a gente foca muito em atingir Isso. objetivos que são cobrados pelos órgãos de pesquisa, né? Nós, como professores, também somos cobrados como pesquisadores, e desenvolver tecnologia que muitas vezes vai para revistas internacionais e não chega Uhum. diretamente para o produtor. É um papel nosso É, também difundir conhecimento, fazer com que essa pesquisa, se ela for realmente aplicável e importante, que ela chegue de maneira simples para o produtor. Que ele claro. entenda aquilo ali, o porquê. Senão não faz sentido, né? Você só desenvolver materiais, chegar no horizonte do conhecimento e isso aí não ser traduzido para quem está usando ali, tá no dia a dia. Per- perfeito. Não, ótimo. Eu vi que passou uma pergunta aqui, Edson, deixa eu só voltar. Deixa eu ver aqui se foi uma pergunta mesmo. O rotatinho favorece não quebra o ciclo dos vermes, pois o período de retorno é inferior ao ciclo dos vermes? Acho que é, sim, uma pergunta. Do Mauro, O Mauro, eu não vi nenhum trabalho que lide com, a, com com essa essa questão de verme. direta, né, da incidência da verminose com o pasto. Não vi. Depois a gente tenta buscar essa informação e disponibilizar, né, depois em redes sociais. É interessante o tema. E a pergunta. Porque seria talvez o. Eu acho que eu vi alguma coisa relacionada a mais de uma espécie no pasto, que daí as galinhas indo lá logo atrás poderiam talvez comer algum tipo de larva, alguma coisa que poderia desenvolver um tipo de verminose, mas acho que não tem. Também não é assim algo Não, acho que no caso seria o manejo do pasto e incidência de no verminose, se. por exemplo, em ovinos, né, que é muito comum o É, manejo do pasto, né. Então, é. mas não vi. É interessante saber sobre isso, né. É Muda no verdade. ciclo, né. Tudo interessante. Mas eu não tenho conhecimento de nenhum trabalho que relate sobre Que isso. relate isso. É, eu também não vi nada sobre isso. E Edson, onde a gente consegue comprar teu livro? Onde o pessoal Ah, acha o legal. livro?
O livro ele está disponível no site da livraria Passo Ferte, Ferte com T mudo no final, .com, né? A livraria tem esse nosso material lá disponível, né? E também diretamente comigo, né? No meu direct também, quem tiver interesse, é só mandar um direct aí que eu envio diretamente. Tem a opção de mandar também com dedicatória esse produto Ah, que deles. legal. Eu tenho o meu aqui. Então A tá minha fácil. tá. Pois é. Pois é, e tu sabe que eu vi hoje, né? Tu foi mais no correio e É, entregar mais. É É, legal? assim, isso, o Oliventy está tendo uma saída muito boa, eu fico muito feliz, sabe? Que Com isso, legal, eu olha fiz um só. levantamento esses dias de mais de 18 estados, né, do Brasil, a gente já enviou material, e Paraguai Sério? também. Nossa, que legal. Inclusive, eu fiz uma palestra para a turma do Paraguai, com um consórcio de produtores, né? E Uhum. eles pediram para mandar esse material, então até para o Paraguai o material já foi. Então, perguntaram, né, se estava em espanhol, em outras línguas. Eu falei, ó, ainda não pensamos nisso ainda não, Ah, mas mesmo assim eles animaram, né, pediram o material, a gente mandou. Então, a saída olha está sendo só. boa, né? O pessoal está gostando, o feedback está sendo positivo. A gente fica feliz, né? Porque, como eu falei, Nossa, a gente escreve um muito, livro, a tem que gente quer que ficar. seja lido, né? Com certeza. E é muito diferente, eu acho, Edson, tu também, né? Assim, escreve artigos, ou mesmo a tua tese. É muito difícil alguém que vai ler a tua tese. É, É, vai ser os o teus livro tem isso. orientadores. A Janaína O me falou livro, isso. A o professora livro Janaína falou, não. Ah, você vai ver, quando você vê que o pessoal está comprando, está lendo o livro, tanto que isso vai ajudar. tá. Então, é um contato direto, é um feedback direto, é uma forma de divulgação da ciência que você contribui Isso. diretamente na vida da pessoa. Um artigo, muitas vezes, você cumpre aquele pré-requisito, né, de uma revista de alto fator de impacto, mas muitas vezes você não sabe se aquilo ali realmente vai ser uma contribuição com a futura pesquisa ou se vai realmente chegar no produtor. E o livro não, você vê diretamente, eu estou com o livro na mão ali, né? Então Isso, você vê o isso. impacto, né, disso, isso é um lado muito legal, então, uma novidade aí, bem Ah, interessante. parabéns. Nossa, parabéns. E assim, pela iniciativa também, porque às vezes pode ser um pouco mais cômodo. Ah, fica ali escrevendo artigos, vai te contar mais lá no. Quem tá na academia, né? Tem todo lá, tantos pontos, passa para isso, para aquilo. Então, essas conexões, ou escrever em inglês, tá, mas para cá, para esse teu estudo aqui, onde tu tá levando aquela informação? Além do meu trabalho também aqui no Instagram, que é sensacional, assim, que tu coloca todo Eu, infográficos e todo um conteúdo super. Olivia, eu acho importante, sabe? Tem muitos colegas muito competentes, né, que realmente contribuiriam bastante se eles mandassem um tempinho fazer um material desse. Muitos colegas bons, tem muitos profissionais bons, e, e, e eu digo assim que é uma contribuição que dá trabalho você fazer, você sai Imagina. daquele máximo de produtividade e de excelência que é exigido da gente, né, na academia, para você se deparar com esse tipo de material. E muitas vezes ele não é valorizado. Se você pegar as tabelas de avaliação, os baremas, né, de órgãos de fomento, de competição, em termos de busca por recurso ou de avaliação institucional, um livro ele não conta muita coisa. Não conta Não isso. conta. O negócio é artigo. Eles querem artigo, artigo bem estruturado. Livro não conta. E olha o impacto que o livro tem em termos Uhum, de levar conhecimento para realmente, muitas vezes, quem precisa, né? Mas não conta. exato. Então, é um trabalho, dá muito trabalho e não conta. Por isso que também, depois de escrever, passar por isso tudo, processo de editoração, processo de impressão, né, de comercialização que a gente está agora nessa fase, a gente vê o quanto que a gente tem que valorizar quem escreve, porque não é fácil, Tem que valorizar. não é um É, trabalho fácil, e é. muitas vezes não dá os frutos. Quem está, por exemplo, vinculado à academia, muitas vezes não conta muita coisa no livro, né? Um livro Ah, ele não é sim. valorizado assim. É. Mas E a gente assim, sabe que em termos de legado é importante demais. pois é. Mas uma coisa que eu acho também, e eu me lembro que o Rob Wolf falou isso do livro. Ele disse assim algo que aquilo me chamou a atenção, porque quando ele escreveu o primeiro livro dele, que foi A Solução Paleolítica, né? Foi em inglês só, mas nunca foi traduzido para o português. Ele escreveu aquilo porque ele disse assim que na época ele não conseguiu, digamos assim, ajudar
não digo nem salvar, mas ele não conseguiu ajudar em termos de saúde os pais dele, então ele viu sofrendo, assim, muito os pais dele, e ele queria de alguma forma que aquilo que ele estava estudando chegasse a mais pessoas. Então, assim, não foi, ai, querendo ser um best-seller. Ele virou um best-seller, né? Mais de 1 milhão de cópias, assim, realmente ficou muito conhecido por causa daquele trabalho. Mas aquela vontade genuína dele, aquela primeira motivação, assim, é tão bonito ver que aquilo, assim, chegou a tantas pessoas que se beneficiaram daquele... Assim, o legado realmente que ele deixou é através daquele livro, assim. Hoje tem esse do Sacred Cow também, mas aquele primeiro dele, olha, foi Isso é algo... bem genuíno de quem escreve, assim, materiais É. didáticos, assim, porque, no caso meu, por exemplo, o que eu vi, tinha poucos materiais didáticos sobre isso. Então, poderia ajudar os estudantes, poderia ajudar os técnicos, os produtores que queiram estudar um pouco mais Uhum. para entender. E é uma região que eu estou inserido, é uma região que eu sou apaixonado, que é uma região seca, é uma região semiárido. Falei, como que eu posso contribuir? Eu tenho um conhecimento que eu trouxe agora do doutorado, fiz uma revisão, né, profunda sobre esse tema. Se eu não colocar isso no Isso. papel, isso vai se perder ali. Pode ser que eu fique É, comigo, no máximo, para algum orientado meu. Mas eu falei, eu vou colocar num papel que isso aí vai ajudar mais pessoas. Isso pode contribuir. Aí uma coisa, eu até claro. coloquei no livro esse relato, uma coisa que me chamou muita atenção e me ajudou também a tomar a decisão de escrever esse material, é quando você via na TV aberta, e vê uma reportagem sobre os efeitos da seca aqui na minha região, por exemplo. Em 2023 teve esse evento aqui, né, morte de animais, né, então o produtor, pequeno produtor sofrendo muito com os eventos de seca, isso é cíclico, sempre acontece, o pessoal tem uma máxima ali que fala todo ano tem seca, né? Você está preparado? Então, todo ano tem seca, né? Eu até brinco aqui que tem hora que chove, a gente vem uma amnésia, a gente esquece um pouco da seca passada, a gente fica muito feliz e a gente acaba esquecendo, mas ela vem de novo. Mas vem de Então, novo. isso, nós temos tecnologia e conhecimento, faltava, não vou dizer que é o que eu falo, eu não tenho a pretensão, né, e nem tive essa ambição de que o material que eu desenvolvi abrange tudo, ou Claro. seja, não, esgote um assunto, não, isso aqui é uma contribuição, mas é uma contribuição que pode ajudar de alguma forma ou de outra. Eu posso ter, por exemplo, um produtor que conheça muito bem a sua região, faça um manejo muito adequado, que lê alguma coisa aqui nesse material e fala, olha, isso aqui pode me ajudar. Eu já sei todo esse livro, mas essa parte aqui realmente pode ser que me ajude. Exato. Já fico feliz, entendeu? Ah, perfeito. Com certeza. Não, tem que estar mesmo. Muito bom, Edson. Muito obrigada. Tem alguma coisa que tu gostaria de complementar que a gente não falou? Então, acho que só agradecer. O pessoal que quiser aprofundar mais a leitura, vai se debruçar com o livro, né? Risque, rabisque ali, acho que é Olha, feliz de muito. ver os rabiscos, acho que está sendo usado, né? Então, eu Com acho que o certeza. livro dá a possibilidade de um aprofundamento maior na leitura. Tem as referências lá que foram usadas. Quiser se aprofundar mais no tema, busque os artigos, leia mais sobre ele. Então, o livro ele ajuda a você aprofundar mais. Então, eu recomendo para o pessoal que queira se aprofundar mais sobre a temática, que tem uma outra visão, poder estar utilizando isso. Nas redes sociais, o livro é tudo muito rápido, né? Não dá tempo de É aprofundar muito nada, de rápido. organizar É, ideias. é. Então, o livro tem esse benefício. Então, eu recomendo, né, o pessoal que queira aprofundar mais sobre esse conhecimento, ter o material em mãos para ler, né, pra ler com calma, Exato. né, e poder tirar o máximo de proveito dele. Exato. Eu recebi ele e a gente já marcou a live, né? E eu pensei assim, Tá? ah, será que eu vou demorar? Fiquei olhando assim, né? Achei, vai ser técnico, acho que vou demorar. Nossa, foi assim, ó, muito bom, bem acessível, é bem como tu disse. A linguagem, assim, tu pensou, não precisa ser técnico, não precisa, pode ser Pois é. leigo, assim, gente. Eu fico feliz com o seu feedback, né, assim, eu tive os colegas que leram durante a avaliação técnica, né, que fizeram a avaliação do livro, e o relato do leitor, o primeiro relato está sendo o seu, então eu fico feliz demais saber que você gostou, né? E o pessoal está recebendo, tá falando, estou gostando, mas Ah, muito é, bom. escutar isso de você, para mim, eu fico muito feliz e a gente sente que está cumprindo um pouquinho do propósito do livro, né? Que é esse, levar Com informação a mais certeza. simples. Ah, muito bom, muito legal, Edson. Eu vou deixar depois essa conversa gravada, tá? Claro, E lá no YouTube. Porque aqui no Instagram fica muito ruim, às vezes, de assistir. Então eu coloco lá, daí coloco na legenda, pessoal, também o link ali para Passo Ferte e também pro perfil do Edson, para vocês acompanharem.
Então tá bem, muito obrigada. Beleza. Boa Eu que noite. agradeço. Lívia, agradeço. Um Imagina. abraço. Abraço. Tchau, pessoal. Boa noite. Boa noite, pessoal.